Olá, eu sou Alex Machado Meu nome é Maria Clara. e esse é o podcast MVL. Aqui é uma degustação da nossa consultoria estratégica unindo tráfego pago e estruturação comercial para empresas que faturam entre 50 mil a 200 mil reais. Então seja bem-vindo a esse episódio. E eu vou começar esse podcast com uma frase bem impactante. A fronteira entre o social e busca acabou. Olha que isso, hein? Nós viemos no carro aqui pro episódio de hoje. Eu falei essa frase pro Alex, o Alex quase bateu o carro. Não, eu parei. Tava dirigindo assim, eu falei assim... Cara, fazia tempo que eu não via um conteúdo que me chamava a atenção. Então eu separei esse conteúdo, Alex, pra gente falar aqui no podcast de hoje. Eu acho que é um conteúdo que começou está nas redes sociais. Essa polêmica é uma atualização até que pequena do Instagram, mas que está gerando uma certa polêmica. Eu acho que vale muito a pena nós, como trabalhamos na rede social, acho que dá a nossa visão, né, para essas atualizações, porque realmente se gera muita polêmica. Se você colocar aí a atualização, só para situar todo mundo do que eu estou falando, na verdade no dia 10 de julho saiu uma atualização do Instagram, onde o Google ele pode indexar as postagens do Instagram na sua rede de pesquisa. Na verdade, eu acho que isso muda o jogo para muita coisa. Sim, então todo mundo, né, nós vamos navegando, né, fazemos estudos e tudo mais, a gente analisa que as pessoas estão falando as mesmas coisas, né? Eu vou mencionar aqui para todo mundo se situar, quais são os pontos, como é que você vai aplicar, as oportunidades para as empresas, para os donos de negócio. Mas o que eu acho muito interessante, Alex, assim, qual foi a minha primeira visão, que até foi uma cliente que me perguntou sobre a minha opinião sobre essa questão, que realmente está uma polêmica nas redes sociais. Eu dei minha visão sem nem mesmo ter pesquisado e estudado. Eu falei com ela, ela me perguntou, eu digitei ali rápido, respondi e depois eu fui buscar melhor as informações. Até fiz um pouquinho errado, mas eu dei a minha visão, a minha forma de pensar do que funciona as redes sociais, do que funciona o tráfego pago, do que funciona a nossa metodologia. Então, o que eu acho, o que aconteceu então nessa atualização? Então, no contexto, no dia 10 de julho, teve essa atualização ali no Instagram. E, na minha visão, é o seguinte, eu sempre falo com os meus clientes, o que acontece? Quando a pessoa ela faz uma busca no Google, normalmente, ela depois vai no Instagram dar aquela olhadinha para ver se a empresa existe. Principalmente quando é um profissional liberal ou até mesmo empresas. Esse fluxo eu faço. Eu não sei, Alex, se você faz esse fluxo. Eu acho que é um fluxo muito comum entre as pessoas hoje, que pesquisei, achei a empresa, olhei, entendi. Deixa eu dar uma olhadinha ali no Instagram, que hoje, na verdade, o Instagram acaba funcionando como uma grande vitrine, e muitas vezes para ver se aquilo ali, ele ajuda, né, as empresas a mostrar que aquilo ali é real. Então esse é o fluxo. Não sei se você aí de casa, você é dono de negócio, também faz esse fluxo. Mas acredito que se você não sabia, o seu cliente provavelmente pode estar fazendo isso. E aí o que acontece hoje? Com essa nova atualização, o Instagram ele acaba não sendo a ponta final, mas sim uma ponta, muitas vezes, inicial. Porque, vamos lá, eu vou explicar para vocês o que vai acontecer. A pessoa vai fazer uma pesquisa de algum termo e vai aparecer o seu Instagram, mas com a sua postagem. Então, significa que os seus posts, vídeos, posts estáticos, carrosséis, eles podem aparecer lá na rede de pesquisa, na busca orgânica, vai aparecer quando o usuário ele fizer essa pesquisa. Então deixa eu ver se eu entendi. Eu estou pesquisando no Google um produto ou um serviço e digitei no Google o nome desse produto ou serviço. E hoje, ou então antes do dia 10, aparecia da seguinte maneira. Aparecia quem estava patrocinando, né? Geralmente no topo ali os patrocinados. No meio, algum artigo no blog, algum site,
o nome daquele produto ou serviço ou empresa que você está pesquisando, etc e tal. E no final da página, mais um pouquinho de patrocinado. Esse era o que acontecia antes do dia 10. O que você está falando é que, ao fazer isso agora, e obviamente se a sua conta estiver configurada, creio que você vai falar sobre isso também, eu vou digitar o nome do produto ou serviço no Google. Além de aparecer isso que já aparecia antes, também vai aparecer a minha postagem do Instagram nessa rede de pesquisa, é isso? Exatamente. E aí, isso... Aí a gente vai falar um pouquinho sobre pontos negativos, pontos positivos, acho que talvez a gente já possa até mencionar. Pontos positivos, isso fica mais visual. A gente está numa era que, com certeza, você se é dono de empresa, você provavelmente já ouviu alguém falando, mas ninguém lê mais carrossel, ninguém lê mais legenda. Com certeza você já ouviu, alguém já falou isso, eu super desacredito disso. Eu acho que existe hoje um conteúdo ruim, onde não interessa as pessoas. Então, isso é muito interessante. Então, quando eu faço uma pesquisa, imagina se eu vejo um post muito relevante, eu vou clicar, vou ver aquela postagem e vou achar interessante ou não. Então, isso para o Google se tornou mais visual. Eu estou mostrando ali, porque isso às vezes tem muitas pessoas que me perguntam, não é um problema, né? Mas o Google, por que a pessoa faz o fluxo de muitas vezes no Instagram? Por que as pessoas fazem muitas vezes o fluxo de ir para o seu site? Elas querem algo mais visual. O Google, a rede de pesquisa do Google, ela é uma rede de pesquisa de palavras, de textos. É um pouco fria, né? É um pouco fria. Você não consegue tirar tantas conclusões ali num anúncio em texto. Então, só para situar também, acho que nossa audiência, Alex, o que é a rede de pesquisa do Google? A rede de pesquisa do Google, na verdade, eu tomo ação, vou fazer uma busca de um produto ou serviço, ou um outro tema. Você pesquisa e aparece ali alguns, geralmente, anúncios, no primeiro momento, que é o tal do patrocinado. E depois vai aparecendo ali outros vamos dizer assim, empresas relevantes também. Clara, mas beleza, mas como é que as empresas aparecem nessa pesquisa? Eu pesquisei e é muito interessante, né? Porque a pior coisa para o gestor de tráfego é quando o cliente, mas eu procurei, o meu nome não apareceu, Clara, e ele está investindo em tráfego. Aí eu, não, cara, porque não é só simplesmente, eu estou pagando para o Google, eu vou aparecer. Na verdade, você está participando de um grande leilão. Eu sei que às vezes pode ser um assunto um pouco complexo, mas se você hoje já investe e pode acontecer de seus alunos não estarem performando tão bem, ou se você está pensando em investir, esse é um ponto importante. Por quê? O que é a rede de pesquisa? Como é que eu faço para aparecer na rede de pesquisa do Google? Hoje, existem duas maneiras. Você pode estar muito bem posicionado organicamente. Como eu faço isso, Clara? Google Meu Negócio muito bom, um site muito bem trabalhado com palavras-chave assertivas. Isso ajuda muito a sua empresa, aparecer organicamente no Google. Ou você pode também investir em anúncios. O que é investir em anúncios? É você pagar ao Google algumas palavras-chave estratégicas para que a sua empresa apareça. Então, por exemplo... Vamos falar um pouquinho aqui da Nordcom. A Nordcom hoje, um dos principais produtos dela é um evento que se chama CIPAT. Então hoje a Nordcom ela compra, a gente diz compra, né? Algumas palavras-chave, mas na verdade significa o quê? Eu estou colocando dinheiro em algumas palavras-chave, então eu estou falando assim, Google, eu quero que quando a pessoa pesquisar empresa de CIPAT, a minha empresa, a Nordcom, apareça. E aí o Google vai fazer isso, tá? Clara, mas isso assim, existe um leilão por trás disso também. Quem paga mais, aparece mais. Então essa é a regra do tráfego pago, do digital, que é quem paga mais, aparece mais, mas não só isso. Tá, Alex? É um assunto, como eu falei, um pouco complexo. Dentro do tráfego pago a gente consegue analisar isso, mas... não só pagar mais, mas você estar muito bem ranqueado, ou seja, você ter um bom site,
você ter uma empresa bem posicionada. Isso tudo é muito importante para você aparecer também. Então, quando a gente fala de rede de pesquisa, alguns empresários, ou eles já ouviram falar de, eu preciso pagar as palavras-chave. Sim, você precisa pagar as palavras-chave para o Google, é um termo usual entre os donos de empresa, mas na verdade significa isso, você está investindo em tráfego pago, você está investindo na rede de pesquisa, mas ao mesmo tempo que você investe, você precisa estar muito bem estruturado. Como eu falei, com um bom site, com um bom anúncio, com um bom ranqueamento, isso tudo ajuda muito você a aparecer mais. Inclusive, e pós essa etapa, que essa é a ponta do iceberg, né? Depois essa pessoa, que nós chamamos de lead, passou por essa curva, ela vai para dentro de casa, né? Ela vai começar a te chamar no WhatsApp ou preencher o formulário do teu site, mandar um e-mail para você. E aí, importante também seguir essa cadência dentro de um time comercial também sistematizado. Inclusive, nós temos um episódio que fala exatamente sobre isso. Quais são essas 3 etapas, quais são as 3 etapas que você precisa seguir para sair do platô de quanto você fatura hoje. Não importa se você fatura 50, 100, 150, 200. Se hoje você considera que chegou num platô de faturamento e precisa crescer, você tem 3 etapinhas ali para seguir. Uma delas você já sinalizou aqui. A próxima etapa é a etapa dentro de casa. E tem mais uma terceira para fechar o pacote. E nós temos um episódio que fala exatamente sobre isso. Depois dá uma visitada aqui na nossa timeline para você acessar esse episódio na íntegra. Beleza. E aí você deve estar se perguntando... Tá, Clara, mas teve essa atualização, tô vendo alguns vídeos, algumas pessoas falando sobre isso... Mas e aí, o que precisa para minha empresa, ou não, também eu não quero que minha empresa apareça nessa nova atualização, eu não quero que meus posts apareçam lá na rede de pesquisa do Google. Na verdade, para a sua empresa aparecer, ela precisa atender 3 critérios, que é ser uma conta profissional, o seu perfil precisa ser público e tem que ser mais de 18 anos, né? Na verdade, assim, o básico. Então, hoje, se você tem dentro do Instagram uma empresa, um negócio que atenda esses 3 critérios, ele já vai aparecer lá no Google. E detalhe, não é que vai aparecer, você cria a possibilidade de aparecer com base no que você até disse, né, Clara? Porque exatamente. Senão também o dono de negócio acha assim, não, eu fleguei lá, né, botei que sim, eu quero que apareça. Mas eu não estou aparecendo, calma, né? Então, exatamente. Você vende copo. Você pesquisou empresa de venda de copo e você não apareceu, você vai ficar frustrado se seu post não aparecer lá. E se os seus concorrentes, todos eles flegaram que sim, eu quero que apareça, aí você vai estar disputando, olha, isso é muito legal, você vai estar disputando não só o posicionamento também no Google do teu Instagram, mas sim você vai estar disputando a qualidade do seu conteúdo com o seu concorrente. Porque isso também é muito relevante. Eu acho que essa alteração recente, ela traz um aspecto que é o seguinte, a profissionalização do que você posta na internet. É claro que isso são só para contas profissionais, né? Então, se você é uma conta pessoal, fique tranquilo, porque quando alguém pesquisar alguma coisa, você não vai aparecer no Google. É importante também que você tenha essa ciência, porque é uma questão até de privacidade de conta. Eu tenho uma conta pessoal. Se alguém digitar o nome da minha rua e eu fui lá e coloquei que eu postei alguma coisa no meu Instagram com o nome da minha rua, quer dizer que eu vou aparecer no Google? Não, não é isso, porque sua conta é pessoal. Mas se a sua conta é profissional e você escolhe, né, autoriza o Instagram a ele usar a tua publicação em possíveis assuntos correlatos, você abre essa possibilidade de aparecer na rede de pesquisa quando alguém estiver procurando algum assunto que você tenha postado. E aí entra na seara da qualidade do conteúdo, que a gente fala com tanta frequência aqui no MVL, que é que se você produz um conteúdo de alta qualidade, de valor agregado para a sua rede, para a sua audiência, você acaba ranqueando de forma até orgânica esse aparecimento dentro do Google, dentro da rede de pesquisa, né? Sim, exatamente.
acho que o nosso posicionamento hoje aqui para falar desse assunto é, na verdade, o que a gente preza, acredita e o que a gente aplica. Na verdade, hoje, por isso que a gente acredita que é marketing, vendas e liderança, por isso que na parte do tráfego eu sempre acredito que é o conteúdo, posicionamento voltado com tráfego e entrando também o comercial. Eu acho que tudo se conecta. Hoje, essa atualização, na verdade, ela veio para dizer o seguinte: tudo precisa estar se falando e precisa ser estratégico. Hoje, quando a empresa entra aqui, e nós vamos fazer a reunião estratégica, a empresa deve pensar assim, eles vão falar de tráfego pago, né? Como é que eles vão fazer as campanhas dentro do Google, dentro do Instagram. Sim, nós vamos falar de tráfego. Mas, na verdade, nós primeiros vemos todos esses pontos que a gente está mencionando aqui. Eu analiso como está o Google dessa empresa, eu analiso como tá o Instagram, se ele usa TikTok, como está esse TikTok. Eu analiso todos esses pontos porque eu sei que vai fazer toda a diferença no tráfego. E mais uma vez, acho que a gente já usou essa frase, o tráfego ele amplifica algo que já existe. Então, se não está bom, vai amplificar o que não está bom. E uma outra coisa bem importante para quem hoje está pensando em investir, a rede social, né? Como é que funciona a internet? A ferramenta, que seja o Google, que seja o Instagram, que seja o TikTok, acho que isso é um pouco mais claro, né? Ela vai mostrar para o usuário o que tem mais relevância, certo? Ela vai, não tem jeito, como o Alex falou, tem ali várias empresas disputando. Você acha que a ferramenta vai fazer com que o post que teve menos engajamento, que teve menos o que seja, visualização vai aparecer primeiro? Claro que não, ela vai dar sempre a prioridade, que isso é bom para ela, que vai ter mais usuários analisando aquele material, consumindo esse material, e é bom para as empresas. Então, por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui. Eu fiquei pensando se eu falava ou não falava, porque não teve um pronunciamento das redes sociais, como realmente é uma mudança pequena. Eu vou, assim que eu terminar aqui minha fala, eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para ver isso dentro do Instagram. Relativamente é só como é que fala? Um deixa ativo e não deixa ativo, de certa forma. Mas isso nos mostra que tudo precisa estar amarrado. E é tão interessante, né, Clara? Porque a própria rede social vai amadurecendo, né? Sim. E eu estou muito convicto que se você, por exemplo, tem uma conta profissional, você é dono de empresa, você é gestor, você é diretor, você é empreendedor, empresário, e ainda continua postando algo que não é estratégico, que não é inteligente, que não está focado em atração e permanência da sua audiência para, na sequência, fazer uma conversão em vendas, cara, você ainda está na internet da década de 90, né? De 2000, 2010. Você ainda não amadureceu no sentido de que você tem a rede social profissional para gerar negócio. Senão você tira a rede profissional e fica só na sua rede pessoal. E aí não gera conteúdo para sua empresa, para o seu nicho, para o seu negócio. Porque se você tem uma conta profissional e está parada, não está gerando conteúdo relevante, está postando lá somente a festa da firma, o chopp de sexta-feira, etc e tal, mas não tem isso, pode até postar, não tem problema, mas que não faça parte da sua estratégia, você ainda não amadureceu. E a internet está amadurecendo nesse sentido. A própria Meta, imagina, a própria Meta e o Google se uniram, porque isso, se a gente olhar, abrir a caixa preta. E aí eu queria até que você falasse um pouquinho dessa questão de geração, né? Porque o Google e a Meta, meio entre aspas, né, estão se unindo nesse sentido, ou seja, uma autorizando indexar uma para o outro. Porque se eu estou pesquisando no Google, está indexado para o Instagram, é uma parceria entre Meta e Google. Sim. Então, se essas
Big Techs estão se unindo, se indexando, estão amadurecendo no ponto de uma indexar para a outra, porque até onde a gente sabia antes do dia 10, a única coisa que a Meta não queria é que você saísse do Instagram. Então, se você está no Instagram, ele vai fazer de tudo para você permanecer no Instagram. O Google, se você está navegando no Google, o que o Google quer é que você permaneça no Google. Tal. Então, se uma está indexando para a outra, é porque elas se unem e se amadurecem no sentido de que existe uma nova geração e um novo comportamento de compras. E aí é importante que você também amadureça nesse sentido, amadureça o nível de publicação das suas redes sociais profissionais. Sim, com certeza. E aí, lembrando que isso aqui também é um ponto de vista nosso, né? Como eu havia falado, as empresas não se posicionaram, mas existe um amadurecimento. Amadurecimento de ferramentas, estratégia, de tecnologia, enfim, uma série de coisas. Então é isso. Então, como eu falei, Alex, só para voltar um pouquinho, como as empresas vão analisar se o perfil ele já está com essa atualização. Então você vai em privacidade. Quando você for lá em privacidade, vai ter um item lá. Você vai fazendo, vai falando, eu vou fazendo isso aqui agora. Então vai. Privacidade, né? Vê se você acha privacidade da rede. Eu vou. Os 3 pontinhos, privacidade. Sim, foi. Uhum. E aí tem ali deixar... Permitir que fotos e vídeos abertos apareçam resultados de mecanismos de pesquisa. É isso? Exatamente. Lembrando que se você deixar desmarcado, os seus posts não irão aparecer, porém pode aparecer sim o seu arroba do Instagram, que hoje acontece já, tá? Pontos importantes, o que aparece? Carrosséis, vídeos, que são as postagens, né? Stories, Stories e os destaques não aparecem porque são provisórios, né? Isso é bem legal também, eu gostei muito disso, porque hoje, muitas vezes, quando as pessoas postam no Instagram, quando é um usuário novo, normalmente existe algumas técnicas, né, de marketing, mas que fala que o usuário ele olha até os 9 primeiros posts. Eu acredito que isso não é que vai acabar, mas na verdade, aqueles seus posts mais antigos, se são bons conteúdos, eu tenho certeza que eles vão acabar aparecendo. Então isso é legal, porque às vezes um post antigo, mas se ele teve uma boa relevância e foi um bom conteúdo, por mais que ele ficou lá atrás, ele pode ainda continuar aparecendo. Então acho que nesse ponto é bem relevante, é bem legal. Que o seu conteúdo vai estar sempre ali, talvez de alguma maneira, sendo impactado, sendo mostrado ali em algum momento. Entra no conceito de blog e de vídeo do YouTube, né? Hoje o grande diferencial de você ter um blog no seu site e de você produzir conteúdo no YouTube é porque eles são perenes, eles não vencem, né? Como um stories que acaba a validade e em 24 horas ele some. E aí, quando você tem indexado o seu post do Instagram no Google, ele se torna perene. Às vezes é um post tão relevante que você postou ele há 6 meses e ainda vai aparecer na rede de pesquisa do Google. Isso é muito legal, né? Muito legal. E aí, um outro ponto muito relevante, assim, qual é o posicionamento das empresas? Tanto do Google como da Meta, né? Hoje, quando um cliente chega para mim e pergunta assim, claro, mas eu começo por onde? Porque tem o TikTok, porque tem o Pinterest, porque tem Enfim, hoje em dia tem muitas plataformas de anúncios. Mas por onde eu começo? Então, sem dúvida, eu sempre respondo que é Google ou Meta. Porque hoje não tem jeito. Essas plataformas, elas são as plataformas que possui o maior banco de dados de usuários do mundo. Tá? Existem outras? Sim, existem outras. Mas se você perguntar... Acho que só se o negócio for muito... Nossa, for muito nichado, né? Aí teria que ter uma análise. Mas de uma maneira geral, se você está nessa dúvida, escolhe uma das duas. Tá? Se possível, nas duas. Então, beleza. Só que o que está acontecendo hoje? Por mais que elas obtenham esse maior número de usuários, maior número de dados... Sim, gente, elas perdem. Hoje, o Instagram
na verdade, o Google, né? O Google, ele tem perdido... agora, vou falar um pouquinho dos dois, na verdade. Porque o que está acontecendo? Essa nova geração, quando ela vai fazer uma busca, ela geralmente tem optado, né? E tem algumas pesquisas que falam que é 40%. Elas têm optado por Instagram e TikTok. Tá? Então, às vezes de ir para o Google, elas estão... E principalmente quando ela quer ver alguma inspiração, alguma recomendação, elas têm usado a pesquisa dessas plataformas. Então, para quem não sabe, tanto o Instagram como o TikTok, eles também têm uma pesquisa. Não sei se o usuário, nossa audiência sabe disso, mas elas têm, né? Não é o principal, mas elas têm. Então, hoje, essa nova geração, ela tem buscado muito as pesquisas, tanto do TikTok como do Instagram. E aí, o que está acontecendo? Realmente, o Instagram está perdendo, né, visualização ali um pouquinho pro TikTok. Então, acaba sendo uma jogada para a Meta, não perder ali a relevância dela ali para os usuários. Então, ela acaba utilizando ali a rede de pesquisa do Google. Então, isso é bem importante. E para o Google, enriquecer os resultados. Como no começo do podcast nós falamos, qual o problema hoje de uma rede de pesquisa? É um anúncio com textos, né? Então, hoje, para o Google, isso também é interessante. Porque acaba enriquecendo mais aquela pesquisa. Às vezes com uma imagem, às vezes com vídeo. Olha que legal. Então, uma análise das duas plataformas, então, é bom para ambos os lados. Então, tanto para o Instagram, para ele não perder tantos usuários ali para o TikTok, né? Porque ele vai acabar estando ali na rede de pesquisa do Google, e para o próprio Google, porque vai cada vez mais dando mais relevância às suas pesquisas. Tá? E para o usuário final, quem está pesquisando no Google, é uma maneira do Google também filtrar os perfis para ele. Então, assim, ao invés de eu entrar no Instagram direto para pesquisar algum perfil que me interesse sobre aquele assunto e ir navegando, entrando de página a página, eu vou logo no Google, digito o que eu quero, o Google vai me sugerir ali 2, 3 perfis e eu vou entrar naquele perfil para ver. Então, assim, também é um benefício para quem navega na plataforma, né? Para o próprio usuário. Né? Sim, e toda mudança gera uma... Como é que você fala? Toda mudança gera bagunça, toda bagunça cria oportunidade. Né? E assim, hoje o dono de negócio, e assim, eu falo dono de negócio, falo os donos das empresas, porque a gente lida aqui diariamente com negócios, com empresas. A gente sabe, nós vivenciamos isso dentro das nossas empresas, porque não é fácil. Hoje, né, o empreendedorismo dentro do Brasil é um empreendedorismo desafiador. Então, nós vivemos isso na pele. Então, muitas vezes, quando um cliente chega para mim e fala, claro, os resultados desse mês caíram. Sim, acaba afetando a gente, né, de uma certa maneira, porque, enfim, hoje realmente eu acredito muito, né, nós acreditamos que as empresas que geram riqueza, que geram emprego, então é muito além do que só marketing digital, do que só post no Instagram, aqui o nosso conteúdo. Nós, na verdade, realmente somos apaixonados por empresas e por donos de negócios, porque nós acreditamos que realmente somos nós que movimentamos a economia do Brasil, e é muito desafiadora. É muito desafiadora. Então, qual é a oportunidade? Então, eu sei que gera uma confusão essa mudança. Tem clientes meus que falaram, de novo, outra mudança. Porque como começa a ver aquele murmurinho na rede social, mas outra mudança, mas toda hora muda. E não, quais são as oportunidades? Acho que toda mudança também, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos. Então, dê oportunidade para a sua empresa, para o seu negócio, e que eu achei muito interessante foi essa questão, que realmente o Instagram ele tinha essa questão de muitas vezes um post durar ali 48 horas, vamos dizer assim, que ele tinha mais relevância. Depois ele era meio que parava. Então, eu acho que todo o seu conteúdo hoje vai ser cada vez mais importante e ele sempre vai ter relevância.
Então, pode acontecer... Olha que fluxo interessante. Imagina da sua empresa fechar uma venda de um post que você fez, sei lá, em janeiro. Né? Olha que coisa interessante. Eu tenho clientes que nós utilizamos vídeos do ano passado, que funcionam ainda ali no tráfego, né? Olha que interessante. Então, não só o tráfego, mas o seu material, o seu conteúdo vai continuar ali aparecendo na rede de pesquisa. E por que não você fechar uma venda vindo de um post desse, por exemplo, de um vídeo? E de novo, né? Problema-solução. E tá tudo bem, né? Achar que essa alteração talvez seja mais um trabalho para o empresário fazer e tal. Mas eu, como a Clara vê, como ponto positivo eu também vejo, e ainda no sentido de não ter um trabalho perdido, porque a gente sempre falou, né, eu já falei isso várias vezes dentro da Converja, dentro dos clientes e tal, que é o seguinte, o post é feed, e feed ele é rolável. Ninguém volta para ficar vendo 6 meses de conteúdo. E aí, lá no feed do Instagram. E aí gera uma certa sensação para quem está produzindo conteúdo, fala assim, puta, velho, eu fiz um conteúdo maneiro pra caramba, mas ele só vai durar 2 rolagens de feed. Se a minha rolagem não der certo, passou, já era. Então, ninguém vai voltar para ver esse conteúdo. Se isso era uma dor de quem produzia conteúdo, olha, essa dor está resolvida. Porque esse conteúdo, sendo bom, ele vai estar disponível agora no Google. Então, assim, também não tem trabalho perdido, né? Você tem ali... Pensa sempre quando você for produzir, obviamente, né? A gente está falando aqui com empresários, então provavelmente o seu time vai produzir esse conteúdo através da sua curadoria, mas o seu time de marketing, o seu social media, o seu roteirista, editor, enfim, quem estiver fazendo isso para você, tenha certeza e passe isso para ele, para ela, dizendo o seguinte: olha, isso aqui é uma peça como se fosse um blog, como se fosse um artigo, como se fosse algo para o site, para ficar permanentemente na minha rede, na rede da empresa e agora disponível no Google também. Sim, então, em resumo, é uma oportunidade de venda. Eu acho que se me perguntarem, mais algum cliente me perguntar hoje, mas o que essa mudança acho que vai trazer para a minha empresa? Uma oportunidade de venda. Pronto, as redes sociais estão facilitando cada vez mais o fluxo do usuário. Exatamente. Devido a uma mudança, realmente, o Alex comentou em outro podcast, que a venda não é mais a venda... a pessoa que tira só o pedido. Não, a venda mudou. Então, a rede social também acompanha isso. Eu acho que é um ponto bem relevante. Tá? Totalmente. Eu acho que está aí uma oportunidade na mesa para quem quiser. Agora, e é bom que é uma novidade fresca, quente. Já senta com o seu time criativo, com o seu time de produção, com o seu time de conteúdo. Passa essa alteração, que talvez eles nem saibam disso. Já chama para assistir, inclusive, esse podcast. Já traça uma linha editorial que seja perene. Não pense mais em linha editorial que vai durar apenas 24 horas, 48 horas, 72 horas, mas pense em uma linha editorial que agora vai ficar disponível permanentemente no Google. Então já faça isso para ser a melhor publicação possível, porque a gente sabe que principalmente quando essas alterações acontecem nas plataformas, nas big techs, né, principalmente o Google e Meta, quem chega primeiro bebe água limpa. Então é a melhor oportunidade para você sentar com o seu time de conteúdo e criar já um post super relevante, para ele tracionar no orgânico, na busca, e aí isso alavancar os seus demais. E eu vou um pouco além, não só o pessoal de conteúdo, mas o pessoal de vendas. Porque imagina, tem muitos clientes nossos aqui que perguntam: mas onde realmente você nos conheceu? E o usuário, hoje em dia, isso está mais fácil, né? As pessoas às vezes ficam: mas se eu perguntar isso, ele não vai querer me responder. Nossa, eu acho que a maioria dos nossos clientes perguntam muitas vezes, apesar de estar traqueado, mas dependendo ali se teve alguma dúvida, o comercial, ele pergunta de onde está vindo aquele lead. E imagina, Alex, se o comercial pergunta para o lead: mas de onde você nos conheceu? E o lead fala assim: não, eu pesquisei no Google e eu vi bem uma postagem de vocês no Instagram. Olha que legal.
Então, por que não também treinar o seu time comercial explicando dessa novidade? Uma outra coisa que nós prezamos aqui, que realmente o time de marketing, ele é relacionado, ele está ligado com vendas. Então, vendas precisa entender o que o marketing está fazendo. Então, esse fluxo é super possível. Imagine, um post de 2022, o cliente clicou e olha, eu conheci vocês por esse post. Aí imagine o comercial falando isso para o social media, mas onde é que está esse post? Está lá em 2022, 2021, né? Olha que fluxo interessante de venda, né? Inclusive, na consultoria que a gente presta para alguns clientes, na etapa de conversão sistematizada, que a gente usa inclusive um sistema para isso, eu treino o time, na verdade o time de pré-venda, o time de SDR, a receber o lead e classificar da onde está vindo a origem da aquisição desse lead, né? Ou seja, se está vindo do site, do Google, do Instagram, do LinkedIn, do YouTube, do Google Meu Negócio. Legal. Do representante comercial, indicação, outros. Beleza. Eu vou ter que adicionar mais um agora, que vai ser site. Na verdade, site não, vai ser pesquisa Google, Instagram, isso, né? Então, assim, mais uma atualização, inclusive, para o time de pré-qualificação ou SDR, né? Para poder classificar, porque isso traz inteligência também para a nossa aquisição de contatos. Então, assim, quando muda algo nesse fluxo das grandes empresas que fazem tráfego, muda toda uma cadeia de vendas, né? E que bom, porque aí cada vez mais a gente vai afiando o nosso machado para poder ser mais assertivo na conversão. Só existem 2 departamentos na empresa: o departamento de vendas e o departamento que auxilia vendas. Às vezes as pessoas não gostam muito que eu fale isso, porque eu falo assim, não, mas eu sou da contabilidade. Você está dizendo que eu também sou vendas? Se você não ajudar a empresa a vender, provavelmente a empresa não vai te contratar mais. Então só existem 2 departamentos. Não, mas eu sou do marketing, cara. Eu sou criativo, eu sou do post bonitinho. Olha, se você não entender que marketing é vendas, provavelmente você não vai durar muito tempo na sua posição. Só existem 2 departamentos na empresa. O departamento de vendas, porque sem vendas a empresa não tem oxigênio, não tem dinheiro, não tem performance, não tem contratação de nenhuma outra área e de nenhum outro segmento e nenhuma melhora na estrutura ou no processo. Então só existe o departamento de vendas e os outros departamentos, quiçá a presidência da empresa contribui para o departamento de vendas. O time de vendas é o time que deve ser mais valorizado, mais capacitado, mais qualificado e mais investido para que eles possam acertar ainda mais a sua mira, o seu alvo no objetivo que é trazer negócios para dentro da empresa, e o marketing, assim como o tráfego, está aí para auxiliar nisso, né? Por isso que eu aprendi a vender. Então vamos lá. Então, eu falei que esse podcast, esse episódio ia ser um pouco mais rápido. Então, o que você, em resumo, precisa fazer? Você, dentro da sua empresa hoje, claro, tá, a atualização, tô vendo aqui esse murmurinho, o que eu preciso fazer? O que eu preciso passar para o meu time? Então, você precisa otimizar o seu perfil do Instagram. E aí eu vou convidar para vocês assistirem o podcast, o episódio de... Se a sua empresa fatura e não cresce, assista esse episódio. Era esse? Não. Qual, então? Então tem esse episódio também. Se você quiser ela assistir. Mas, na verdade, é o episódio de você contratou uma empresa de tráfego pago e agora? Boa. Um outro também que fala muito sobre isso que a Clara está trazendo minha empresa está preparada para tráfego pago? Acho que isso também é bom, né? Sim. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar o link desse outro episódio. Então, quando você acabar de assistir esse episódio aqui, você vai clicar no link que a gente vai deixar aqui para você assistir esse outro, porque esse outro episódio eu ensino como você otimizar o seu perfil para exatamente você fazer isso que é necessário para essa nova atualização. Então, beleza? É isso. Então, otimizar o seu perfil, e aí, quando eu falo de perfil, acho que é muito importante, Alex, talvez você pensar no teu perfil hoje até como um site, onde o usuário vai conseguir entender quem é você, o que você faz, qual é a sua solução. Então, veja o seu perfil como se fosse um site, tá? Porque para empresas que não têm site, mais uma vez, oportunidade.
Eu sou uma empresa, claro, ainda não sei um site. Essa atualização é uma ótima. Imagine, eu só tenho o Instagram e, eu vou aparecer no Google. Né? Então, olha que legal, né? Porque hoje, quando nós falamos de tráfego pago, realmente você precisa de um site. Quando nós falamos de Google, Google está muito relacionado a site. Então, hoje, se você não tem, na verdade, eu ia falar para você correr para fazer um, mas é uma oportunidade legal, tá? Porque o seu perfil pode aparecer, mas pense nele, ele bem estruturado, para as pessoas verem como se fosse um site, tá? Legendas, quantas vezes escutei alguns clientes mesmo, alguns colegas falarem, não, mas ninguém lê legenda, para que eu vou colocar isso? Hoje, como acho que o Alex comentou um pouquinho, então as legendas, elas vendem em ranqueio, então pense como legendas em micro artigos, e aí um trabalho para a equipe de social media é ter palavras-chave bem relevantes. Então, hoje, isso é bem importante. Então, hoje, dentro do seu site, dentro do Google, existem as palavras-chave. Então, vamos só fazer recapitular aqui todo o processo. Se eu quero aparecer na rede de pesquisa, se eu quero me tornar relevante dentro do Google, o que eu preciso? Se eu me investir em tráfego pago, lembra que eu falei? Eu preciso pagar algumas palavras-chave. Então, por que eu pago essas palavras-chave? Porque elas são importantes para o meu negócio. Então, é importante, então, o quê? Que meu site tenha essas palavras-chave, que meu perfil do Google Meu Negócio tenha essas palavras-chave e que meu perfil do Instagram tenha essas palavras-chave. Para quê? Para que eu me torne mais, que eu consiga ranquear melhor ali o meu posicionamento, o posicionamento da empresa. Então, as legendas, na verdade, hoje é muito importante também agora que elas tenham as palavras-chave do seu negócio, da sua empresa, tá? Então, um outro ponto bem relevante, hashtag. Quantas vezes alguns clientes me perguntaram da hashtag, né? Claro, coloca, não coloca. Eu sempre falei que tem que colocar. Pelo menos de 5 a 10 ali também que sejam relevantes. Então, mais uma vez, você vai precisar ser estratégico para que você melhore seu ranqueamento e não só hashtags. Alex, para quem tem negócio local, é muito importante também marcar a sua localização. Eu acho que hoje praticamente todos os nossos negócios locais que nós atendemos, nós sempre comentamos isso com os clientes. Isso vai ajudar muito no Google para a questão de localização, porque hoje quando eu quero uma pizzaria no meu bairro, imagina, olha o fluxo, Alex, se liga no fluxo. Se liga no fluxo. Busquei pizzaria no bairro da Barra da Tijuca. E aí aparece um post da sua pizzaria do Instagram. Olha que legal. Eu quero... Porque muitas vezes as pessoas vão ali e só buscam o número ou acabam entrando no site. Mas aí ela entra no post, tem o post lá da pizza que causa aquele desejo de comer. Ela não vai pensar não vai pensar 2 vezes. E aí o que a gente falou, a oportunidade de venda. Total. Que é importante, né? A questão do post. E aí um outro ponto também bem legal é que os vídeos e os Reels também tem as palavras-chave. Então, quando você for criar a sua copy do vídeo ou do Reels, que tem as palavras-chave ali do seu negócio. E aí um ponto bem bacana que é sempre bom legendar, tá? Porque o Instagram, hoje ele já lê, né, a sua fala e já faz a legenda, mas o Google, a inteligência do Google também lê a tua legenda. Então, por isso que é importante também ter a tal das palavras-chave. Então, vai ser também bem relevante. Então, em resumo, com essa nova atualização, na verdade, eu acho que a gente já comentou muitas vezes isso, mas acho que isso se tornou agora mais relevante. Então, eu acho que pega todos esses pontos aqui do que você precisa fazer, que o restante eu acho que já está meio caminho andado, já aplica junto com o seu time, já chama todo mundo para conversar, time de conteúdo, time de tráfego. E time de vendas. E time de vendas, sem dúvida, é importante eles entenderem dessa atualização. E eu acho que a conversa, como é que foi? O grande feeling eu acho que fica esse. Se a gente pudesse fazer agora,
Aí eu e o Alex, a gente sempre tinha hashtag para as coisas que a gente fazia, a gente não tem pro podcast. A hashtag do podcast de hoje é uma pesquisa pode ser uma oportunidade de venda. Pô, muito grande. Depois eu penso numa melhor. Pode ser. Bota aqui o hashtag Converja Ads. Né? Então, ajuda a gente a ranquear também no Google. Eu acho que assim, se fosse para extrair o suprassumo desse conteúdo, seria... Quando for postar no Instagram, pensa que você está postando em 2 redes ao mesmo tempo. Você está postando no Instagram e no Google. Então, basicamente é isso. Você agora não posta mais só no Instagram. Você está postando, está gerando conteúdo no Instagram e está gerando conteúdo no Google ao mesmo tempo. 2 em 1, acho que isso para você deve ser uma oportunidade. Empresário gosta de oportunidades, né? Então tá aí uma oportunidade na mesa para você. Se você está aqui até o final, é importante dar esse recado. Se você está aqui já na reta final desse conteúdo, talvez uma oportunidade para você seja fazer um diagnóstico aqui conosco da Converja Ads para saber se o seu negócio tem a capacidade, né, o lastro para crescimento através de alavancagem com os anúncios online e também com a estruturação do time comercial, ou seja, a Clara estruturando toda a sua captação e aquisição previsível de leads, eu diretamente com o seu time comercial estruturando todo o processo de conversão sistematizada e nós dois amarrando junto a questão da gestão de indicadores, métricas como CPL, CAC, ROAS, ROI, LTV e tantas outras métricas que é importante para você gerenciar o seu negócio. Esses 3 pilares são fundamentais para que você, através do método MVL, possa vender mais e melhor e se posicionar na internet, não só para ter post, mas sim para fazer negócios. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.